Os custos de produção para a pecuária brasileira de corte bovina devem seguir altos em 2021, seja por conta do milho e farelo de soja que eu mostrava na abertura do Agricultura BR ou para aquisição de gado magro, como vai mostrar agora Lígia Pimentel, titular da Agrifato, em entrevista exclusiva a Walter Puga Júnior. Param no mercado e é sobre isso que eu vou conversar agora com Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, que é pecuarista, pesquisadora, é também estudiosa, né, dos assuntos da pecuária e consultora, né? Então, Lígia é muito conhecida. Lígia, vamos tentar explicar o que acontece com o mercado de boi, essa disparada. Em dezembro tivemos uma alta acentuada, depois continuou essa alta. O boi vai passar de 300, o boi vai subir, não tem limite? Fala, Puga, tudo bem com todo mundo? Que bom estar aqui com você novamente. A gente tem aí uma restrição agora, né, Puga? O boi bateu 300 e os frigoríficos saíram das compras, muitas plantas, né, principalmente das unidades grandes. Nós temos um conflito aqui, né? Nós temos uma oferta muito limitada de boi. Alguém me fez uma pergunta que é muito pertinente, muito interessante. Se o boi fosse a 350, você acha que apareceria oferta? E a verdade é que não. Nós temos uma falta de oferta sistêmica resultante aí do ciclo pecuário, né? Do aumento dos custos de produção, que a gente pode falar daqui a pouco. Então, isso traz uma oferta sistêmica baixa. Então, não adianta oferecer muito mais para o boi, que não é por isso que vai aparecer boi. É claro que quando a gente tem baixa oferta e demanda estável, os preços sobem, lei da oferta e da demanda. Eu não estou falando que não adianta o preço do boi subir, não é isso. Entretanto, nós estamos com as operações de mercado interno dos frigoríficos, elas estão bastante ajustadas, bastante apertadas. Quem trabalha exclusivamente com o mercado interno não está com um resultado operacional muito interessante. O que tem sido a grande baliza para os preços ao longo do ano são as exportações, é o dólar fortalecido. Nas últimas 2 semanas o dólar cedeu bastante por conta das eleições norte-americanas, né? E isso fazia com que os frigoríficos concentrassem os seus esforços nas exportações. Apesar de a gente ainda deixar 70% do mercado interno e exportar só 30%, o mercado doméstico estava muito enxuto pela queda dos abates, né? E agora, sazonalmente, as exportações elas encolhem. Não é um terrorismo, isso é normal acontecer. Todos os anos, na média, as exportações encolhem a partir de dezembro, por conta dos congelamentos dos portos no Oriente. Isso a gente fala aqui há mais de uma década já no seu canal, aí junto com você. E também devido ao Ano Novo Chinês, agora que a China tem grande participação. Então é interessante a gente entender que o boi chegou nos 300, os frigoríficos estão remunerando menos as exportações por conta da queda do dólar e, ao mesmo tempo, a gente tem a sazonalidade interferindo negativamente no volume exportado. Então, isso fez os frigoríficos se recolherem, falarem, então, nesses preços eu não vou comprar mais, porque se for para encaixar no mercado interno não está me dando uma boa rentabilidade, eu prefiro ficar fora das compras. Claro que isso não é uma medida que se pode adotar eternamente, mas é assim que está o mercado nesse momento. Pouca oferta, né? Não tem boi mesmo, o boi com a alta histórica em preços nominais históricos, e a gente tem uma projeção de demanda externa um pouquinho mais enxuta, que assustou os frigoríficos aí nas últimas semanas, e obviamente eles aproveitam para negociar. Bom, nós temos aí um questionamento já de parte do consumidor e de quem trabalha com o consumidor, de que também o consumidor brasileiro, que compra 70% da carne bovina que nós produzimos, estaria no limite, né? A renda caiu muito. Isso de fato é um limite? O consumidor já colocou um limite também para o mercado? Limite, Puga, eu costumo dizer que a gente só conhece depois que ele mesmo já se mostrou para a gente, né? O que nós sabemos sim é que nós temos situações muito díspares no mercado doméstico brasileiro. Então tem picanha de R$70 o quilo que não para na gôndola, né? Ao mesmo tempo em que você tem um dianteiro desossado de 20, 25 que não desencalha, né? Então você tem um mix de produtos com escoamento muito diferenciado, né? Tem dificuldade de um lado e facilidade de outro, mas a gente tem que acabar vendendo a carcaça como um todo, né? E quando a gente olha a diferença entre os preços do boi gordo e a carcaça no atacado, nós vemos aí que a relação não está legal, né, considerando os últimos 3 anos. Então, o consumidor brasileiro ele está com dificuldade, sim, de absorver novas altas, até porque
Se você considerar de um ano para cá a variação dos preços do boi gordo, a variação dos preços no atacado e a variação dos preços no varejo, você vai ver que o varejo repassou 30%, né? Os preços no varejo subiram 30%, 35%, enquanto os preços do boi gordo subiram 60%, 63%. E os preços no atacado subiram 60%, 58%. Então, o atacado não está conseguindo acompanhar o boi e o varejo está conseguindo muito menos ainda acompanhar o atacado. Então, isso mostra que o consumidor doméstico ele tem um problema. Óbvio, depois, o varejo ele faz esses repasses por um longo tempo. Por exemplo, né, não estou projetando, é um exemplo, o boi gordo cai e a carne lá no varejo não cai, que é a hora do varejo recompor suas margens, isso acontece. Mas no momento que nós temos é isso, dificuldade de escoar para o mercado interno, que o consumidor está desempregado, está convalido, nós temos um problema inflacionário tremendo aqui agora, né, a inflação de alimentos hoje, nos últimos 2 meses, ultrapassou a inflação de alimentos da China, para você ter um comparativo aí interessante. Então, nós temos um problema inflacionário e um problema de desemprego, né? E isso limita muito o mercado doméstico, infelizmente. Esses dias me perguntaram, então outra pergunta muito interessante, Lígia, qual que é o mercado que poderia diluir o nosso risco China, né? Da China dar uma engasopada aí, a gente não conseguir mais mandar esse volume todo para eles. O único mercado no mundo que poderia diluir esse risco é o nosso próprio mercado doméstico, né, que a gente precisa voltar a trabalhar, voltar a recuperar esse poder de compra. Ele é muito grande, né, ele tem um potencial gigante, mas hoje ele está combalido. Bom, agora vamos falar sobre outras situações para o pecuarista. Nós temos aí alguns produtores rurais, quem trabalha com soja, quem trabalha com batata, quem trabalha com milho, tem tido boa rentabilidade. A Confederação Nacional de Agricultura constatava isso. Em compensação, quem trabalha com proteína animal tem tido redução da lucratividade. A pecuária de leite perdeu 1,3%, a suinocultura perdeu 3%. Segundo a CNA, a avicultura perdeu quase 24% de rentabilidade. Para quem trabalha na pecuária, a situação está muito difícil, Lígia? Tá difícil, né, Pulga? A gente tem que o boi gordo subiu menos do que a reposição, né, bem menos do que o bezerro, menos do que o boi magro, subiu na mesma linha que o milho, mais ou menos, o farelo de soja dobrou de preço, os insumos dolarizados subiram também muito mais, então o que a gente tem, na verdade, é uma perda de margem, apesar da alta. Então, apesar de ter sido um ano em que o boi gordo alcançou preços nominais jamais vistos, os custos de produção, eles ascenderam demais também. E acabaram complicando aí, reduzindo a margem da atividade. Então, o pecuarista ele não está tendo grande alívio, principalmente o pecuarista que fez a compra da reposição este ano, em 2020. Para quem fez a compra da reposição antes, né, em 2019, acho que da metade para trás, ou em 2018, houve um ganho aí de estoque, né, de valorização do próprio estoque muito grande. Então, essa é uma operação mais interessante, uma operação que está remunerando melhor. Mas para quem comprou a reposição esse ano, teve que lidar com esses insumos bem mais altos, tem sido um ano bastante difícil, apesar da alta. Então, cada ano é um leão para matar, né? Mesmo com o boi gordo tendo atingido alguns negócios aí de R$300 por arroba em São Paulo, né, para boi China, a gente vê a dificuldade do produtor de remunerar, principalmente quem fez compra de animais esse ano. Então, tem sido um ano bastante desafiador, né? Um ano que convidou muita gente a olhar para a gestão de risco de preços dos insumos, né? Mais até do que para a gestão de risco de preços do boi gordo, porque quem travou o boi gordo esse ano só viu o preço subir, não foi uma operação interessante, mas a trava dos insumos, sim. E no próximo ano, alguma mudança nesse quadro ou já entramos com preços altos de insumos e é necessário ficar atento aos insumos, o custo para a produção pecuária? Não, ano que vem ainda vai ser um ano desafiador. Nós temos aí projeção de aumento da demanda de grãos em nível global por parte de China, pela tentativa de recompor o seu rebanho suíno, né? Ao mesmo tempo em que o dólar deverá permanecer sustentado, porque o Brasil tem uma situação fiscal calamitosa, tá certo? O coronavírus veio para acabar com essa situação que já era complexa. A gente já vem aumentando muito a nossa dívida em relação ao PIB, principalmente. A gente tem um déficit fiscal monstruoso e isso traz aí a valorização do dólar, né? Isso deixa o dólar bastante sustentado frente ao real, então isso deve
continuar mantendo o tom aí ao longo de 2021. E a reposição é que talvez se estabilize um pouco, mas ainda assim não é garantido, porque a gente vive aí a fase de alta do ciclo pecuário, nós começamos a reter fêmeas no rebanho não faz tanto tempo assim, mas tem uma notícia boa, né? Dentro dessa complexidade, dentro dessa dificuldade, desses desafios. Se faltou bezerro ao longo de 2020, manteve os preços do bezerro altos, né, e a margem da cria favorável ao criador, se faltou bezerro em 2020, vai faltar boi gordo em 2021 por uma simples questão de era, né? Então a gente ainda deve ver preços sustentados para o animal terminado ao longo de 2021. Lembrando aqui que a gente soltou uma pesquisa recentemente que mostrou que, de todos os frigoríficos que operaram em 2020, 74% tiveram acesso a algum mercado externo. Então, mesmo com o mercado interno combalido, com dificuldades de evoluir, de repassar custos ao consumidor, a gente teve um grande alicerce no mercado internacional que permitiu que os frigoríficos mantivessem a oferta de carne no mercado doméstico enxuta, sem aquele derramamento, né, de carne no mercado interno, e concentrando um pouco mais as vendas no mercado externo. Tanto é que nós partimos de 22% de participação do mercado externo na nossa produção para 28% agora em 2020, né? Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, a perspectiva para a pecuária de preços ainda firmes para boi gordo no próximo ano.